Olá, então vamos dar início aqui à nossa aula sobre suplementação com nitrato. Então, o nitrato ele tem sido utilizado como recurso ergogênico e os estudos com o nitrato, com a suplementação de nitrato, eles aconteceram de maneira mais intensa na última década. Tá? E o principal alimento que tem sido utilizado como recurso ergogênico por ser uma fonte rica em nitrato é a beterraba, principalmente na sua forma de suco, né? Um suco concentrado de beterraba com alto teor de nitrato. Há estudos com a beterraba cozida também, mas é muito pouco comum. Na maioria dos estudos se utiliza o suco de beterraba. A gente tem aqui nessa tabela uma série de alimentos que são fontes de nitrato, né? E eles são classificados de acordo com o seu teor de nitrato. E entre aqueles classificados com um teor muito alto, acima de 250 miligramas por 100 gramas de peso fresco, a gente tem aqui o aipo, agrião, alface, a beterraba, que tem sido aí o foco dos estudos, né? Tem utilizado ela como fonte, espinafre e rúcula, né? Esses aqui que são folhosos, talvez seja mais difícil você chegar na dose que é necessária, porque a quantidade teria que ser muito grande. E como é que ocorre isso, né? Quando a gente consome, então, por exemplo, o suco de beterraba ou a própria beterraba, um alimento rico em nitrato, a gente vai ter uma parte, esse nitrato, né, passando pela boca. Na boca existem algumas bactérias que conseguem reduzir o nitrato a nitrito, ou seja, NO3 a NO2, tá? Mas durante essa primeira ingestão aqui, o alimento fica muito pouco tempo na boca, então um percentual muito pequeno é convertido. Esse nitrato, a maior parte vai chegar no estômago. No estômago, em condições de acidez e de baixa pressão de oxigênio, a gente vai ter redução de nitrato para nitrito e em parte também de nitrito para óxido nítrico. Esse nitrito depois é absorvido, o nitrato, parte do nitrato também é absorvido no intestino, tá? E o nitrato que foi absorvido, ou seja, que não sofreu redução, a maior parte dele vai ser excretada nos rins, e em torno de 25% volta para a boca. Existe uma circulação chamada enterosalivar. Então ele volta para a boca, é secretado na boca, na cavidade oral, junto com a saliva, tá? E nessa cavidade oral a gente tem bactérias comensais lá que conseguem reduzir o nitrato e nitrito. Então ele volta, é reduzido a nitrito, aí vem para o estômago de novo, uma parte vai ser convertida em óxido nítrico e a outra parte vai ser absorvida. De modo que com a suplementação de nitrato a gente vai ter um aumento da concentração do sangue tanto de nitrato quanto de nitrito. E o nitrito ele pode ser reduzido a óxido nítrico, principalmente em condições de baixa disponibilidade de oxigênio, como ocorre em exercícios intensos. E daí o óxido nítrico vai ser uma molécula com potenciais sinalizações celulares que podem promover algum ganho de desempenho físico. A gente vai ver isso no próximo slide. Um detalhe importante aqui, que inclusive muitos autores de várias pesquisas tomam esse cuidado durante a realização das pesquisas, é de orientar as pessoas que estão fazendo a suplementação de nitratos, por meio, por exemplo, do suco de beterraba, a não usar enxaguante bucal durante esse período. Por quê? Porque alguns enxaguantes bucais têm ação antibactericida e aí diminuem essa população de bactérias e, consequentemente, diminui o potencial de redução do nitrato e, possivelmente, o potencial de efeito ergogênico da suplementação. Tá? Então, como é que ocorre a biossíntese do óxido nítrico? Então, a gente já viu que o objetivo de fazer a suplementação com nitrato é aumentar a disponibilidade de óxido nítrico, que é a molécula que vai promover algum efeito relacionado ao ganho de desempenho físico é o óxido nítrico. Tá? Então, a gente pode produzir óxido nítrico no corpo a partir da arginina. Tá? A arginina, pela enzima óxido nítrico sintetase, forma óxido nítrico ou por uma outra via que ocorre principalmente em condições de baixa concentração de oxigênio, de hipóxia, como nos exercícios intensos. Nessa via a gente tem a redução do nitrato para nitrito e do nitrito para óxido nítrico. É uma via que pode acontecer também no sentido contrário. Tá? A principal enzima que atua aqui é a xantina oxidase. E aí o óxido nítrico ele tem sido atribuído a ele diversas funções, né, diversos efeitos
moleculares aqui, biológicos no corpo. Então, o mais conhecido é o efeito de vasodilatação. Então, ele promove vasodilatação periférica e aumenta o fluxo sanguíneo para aquele lugar. Então, por exemplo, se houver um aumento da concentração de óxido nítrico no seu músculo durante o exercício, isso significa que vai haver uma vasodilatação e vai chegar mais sangue. Chegando mais sangue, chega mais oxigênio, chega mais glicose. Isso pode potencializar, né, a performance esportiva. Tá? Também favorece a angiogênese, né, a formação de vasos, a respiração mitocondrial, né, e a biogênese mitocondrial. Então, você pode aumentar sua capacidade aeróbica por meio de biogênese mitocondrial. Alguns estudos mostram que ocorre um aumento na eficiência respiratória, então uma produção maior de oxigênio com um custo, uma produção maior de ATP com um custo menor de oxigênio. Isso também pode se refletir em melhor desempenho físico, aumentando a capacidade, a captação de glicose, né, muito pela vasodilatação. Tem estudos também mostrando uma redução, uma degradação menor da fosfocreatina com a suplementação de nitrato. Isso pode estar associado a essa melhor eficiência mitocondrial, porque a PCR, a creatina ela é fosforilada lá na mitocôndria, e isso pode ser um fator também importante para resultados positivos observados em treinos resistidos ou treinos de alta intensidade intervalados, e ainda na liberação de cálcio, que é importante para a contração muscular. Com esses efeitos aqui, propostos por óxido nítrico, a gente pode ter uma melhora, uma resistência maior à fadiga, né, uma tolerância maior ao exercício, uma melhor eficiência durante o exercício, consequentemente, melhora no desempenho físico. Tá? Então, vamos ver alguns estudos aí que têm mostrado efeitos da suplementação com nitrato. Então, nesse estudo aqui foi feito com 12 homens. Eles eram praticantes de treino resistido, com pelo menos 3 anos de experiência, e fizeram o exercício supino. Eles fizeram 4 séries de exercício supino até a falha concêntrica, tá? Isso a 60% de um RM, com intervalo entre 2 minutos. Então, um exercício muito utilizado em academia, né? E em treinos também de atletas. A suplementação foi feita com suco de beterraba contendo 6,4 milimol de nitrato, que corresponde a aproximadamente 400 miligramas de nitrato, ou placebo por 6 dias. Então, foi uma suplementação crônica, tá? E aí, o que os autores observaram, né? Que o número de repetições total realizado aqui nas séries, ele foi maior, tá? Para o grupo que consumiu nitrato. Tanto na primeira série, quanto na segunda, quanto na terceira. Então, a gente observou aqui uma melhora, ou seja, eles conseguiram fazer mais repetições após esses 6 dias de suplementação com nitrato. Nesse outro estudo, também com treino resistido, também com 12 homens, né? Os autores trabalharam com praticantes de treino resistido com pelo menos 2 anos de experiência. Esse é um estudo de 2020, bastante recente. E aí eles testaram 2 exercícios, supino e agachamento, tá? E foram feitas 3 séries, só que até a falha, só que de uma maneira um pouco diferente. A primeira série era feita a 60% de um RM, na segunda 70% e na terceira 80% de um RM, ou seja, ele foi aumentando a intensidade à medida que foi passando as séries. E o intervalo era de 3 minutos. Também suplementação aqui com 6,4, só que com detalhe, aqui foi uma suplementação aguda, tá? Ou seja, eles consumiram o nitrato 2 horas antes do teste. Então, no primeiro a gente viu suplementação crônica, 6 dias, agora suplementação aguda. Então, é um suplemento diferente da creatina que a gente pode usar tanto para um treino específico, quanto pensando numa competição ou durante vários treinos, tá? Ele tem efeito crônico e agudo. E aí, ó, o que foi observado aqui? Um efeito positivo, né, no número de repetições só para o agachamento, tá? No caso do supino, nesse estudo aqui, com a suplementação aguda, ó, não houve diferença entre o grupo suplementado e o grupo placebo, tá? Nas 3 séries aqui, e nem no total de repetições. Só houve para o grupo, para o exercício agachamento, né? E um detalhe,
quando foi feito a 60% de um RM e a 70% de um RM. Na intensidade máxima aqui de 80% já não houve diferença. Então, a gente vê que mesmo a suplementação aguda pode trazer algum benefício no exercício resistido, né? Para as pessoas que fazem musculação, por exemplo. Nessa outra, esse aqui é uma meta-análise, tá? De 2018. Aqui tem algumas informações que são importantes. Então, primeira coisa que tem sido visto com bastante consistência é que os efeitos eles têm sido bem mais relevantes em não atletas do que em atletas. Então, nessa meta-análise, aqui, onde os autores trabalharam com muitos trabalhos, muitas pesquisas, foram 107, a gente observa aqui, ó, que a coluna branca aqui, que são os estudos que não mostraram efeito de suplementação, então, a gente tem um número maior de estudos não mostrando efeito em relação a um número menor de estudos mostrando efeito, isso no geral. E quando a gente separa os estudos pela população, em não atletas e atletas, a gente vê que no caso dos estudos que trabalharam com atletas, a, a proporção de estudos que não apresentou nenhum efeito, que a suplementação com nitrato não apresentou nenhum efeito, é bem maior do que quando a gente compara aqui nos estudos que usou não atletas. Nesses estudos que usou não atletas aqui, quase que meio a meio, né, o volume de estudos que mostrou efeito com o volume de estudos que não mostrou efeito, tá? Então, mostrando aí que para atletas vai ser mais difícil. Além disso, nesse mesmo trabalho, os autores separaram os trabalhos de acordo com o nível de condicionamento físico, né? Então, aqui o PL1 são os que têm o menor nível de condicionamento físico e os 5 são os melhores. Então, aqui estão os atletas, né? E aqui estão aqueles menos treinados. Então, o que a gente observa novamente? Quando a gente pega aqui, os com nível de treinamento muito elevado, 4 e 5, nenhum estudo com esse grupo aqui mostrou efeito benéfico. Por outro lado, quando a gente pega aqui nos menores níveis de condicionamento físico, ou seja, os indivíduos menos treinados, é onde a gente tem mais efeito. É claro que a gente tem que lembrar daquela situação que já foi comentada, que às vezes, né, um estudo com um atleta não mostra efeito significativo baseado em um teste estatístico, mas do ponto de vista prático, aquele efeito ele pode ser relevante, porque uma pequena melhora ela pode ser suficiente para modificar o resultado do sujeito na competição. Tem competições que a decisão da competição ela é num detalhe mesmo. Às vezes a diferença entre o primeiro colocado e o segundo colocado é milésimos de segundo, né, décimo de segundo. Então é importante ter essa visão também. Mas está ficando claro que para atletas de alto rendimento, atleta de elite, é mais difícil obter resultado, tá? Aqui a gente tem, nessa meta-análise ainda, dois gráficos. Esses dois gráficos se referem aos indivíduos não atletas, tá? Os autores colocam no trabalho os gráficos para os atletas, eles seguem padrões semelhantes, então não coloquei todos aqui, mas é porque ele divide também os estudos de acordo com o tempo de exercício. Então ele mostra que os resultados em exercício com menos de 180 segundos e com mais de 180 segundos. E o que a gente observa? Nos exercícios mais longos, os efeitos tendem a ser melhor. Aqui a gente tem o losangozinho, né, deslocado para a direita, indicando aqui, em média, efeitos positivos. E no caso dos exercícios mais curtos e mais intensos, né, com menos de 180 segundos, o losangozinho está praticamente quase no zero aqui, mostrando menos efeito, tá? Então, exercícios mais longos aí estão com potencial de apresentar mais efeito em relação à suplementação com nitrato. E aí, né, eles colocam na conclusão lá que a suplementação com nitrato dietético melhora o desempenho físico, tá? Em não atletas, porque em atletas foi difícil de observar, né? E particularmente usando exercícios de duração mais elevada. Uma outra coisa que eu chamo atenção, que é importante, inclusive é importante até na hora de observar resultados de estudos. Aqui eu trouxe dois gráficos de dois estudos diferentes, onde os autores avaliaram efeitos sobre suplementação, sobre o desempenho físico, em testes até exaustão, que são testes onde o sujeito faz o exercício
numa intensidade única, né, estável, não há oscilação na intensidade durante o exercício. Os pesquisadores predeterminam qual intensidade vai ser e o sujeito fica fazendo esse exercício por máximo de tempo que ele consegue. Então, nesse estudo aqui, ó, que foi feito com ciclista, no exercício com alta intensidade, onde eles tinham que fazer a 115 RPM, né, rotações por minuto, os autores observaram uma melhora no desempenho físico, significativa. Né? A barra preta aqui, escura, ela indica o grupo que foi suplementado. Só que aí, se a gente olhar, porque esses traços aqui foram 7 pessoas que participaram do estudo, esses traços mostram o quê? A variação individual. O mesmo sujeito, quando ele fez usando placebo e quando ele fez usando o suco de beterraba. Então a gente vê, por exemplo, que mesmo tendo dado significativo, tem dois sujeitos aqui que não mudaram o desempenho físico. Tem outros aqui, ó, esses 3 aqui, esse, mais esse, teve um melhor desempenho pequeno. Mas teve uma aqui que teve uma melhora assim substancial. Se a gente tentar olhar pelo valor aqui, ó, é uma melhora de praticamente 50%. Então, primeiro, é importante ver o seguinte, que as pessoas podem responder de maneira diferente. Isso pode ter várias explicações, tá? Né? Talvez esse sujeito aqui que teve uma melhora tão boa aqui, não é uma melhora real para ele. Né? Talvez no dia que ele fez o teste, tendo tomado a solução placebo, ele simplesmente foi mal no teste por outros motivos. E aí aqui ele fez um teste mais próximo da realidade dele, e aí mostrou essa diferença. Inclusive ele influencia a média desse grupo aqui. Talvez se ele tivesse tido um aumento no desempenho semelhante aos outros aqui, a diferença nem fosse significativa. Então a gente tem que ter um cuidado. Se a gente olha só o resultado bruto aqui, a gente fala, nossa, melhorou bastante, né? Foi importante. E nem sempre é assim. E tem pessoas aqui que nem melhoraram. Aqui do lado a mesma coisa, no exercício também até exaustão. E a gente vê, aqui é um grupo maior de pessoas, a gente vê que tem 2 aqui ó, que melhoraram muito, né? Mas teve pessoas ó, piorando o desempenho. Ó. Esse também piorou o desempenho. Então, acostumem com isso. No esporte, quando a gente pensa em suplementação, a gente vai sempre ter pessoas melhorando, pessoas não melhorando e possivelmente pessoas piorando. Não necessariamente, né, por mais que o pesquisador ele procura, né, sempre tomar o cuidado de controlar os fatores que podem interferir no resultado do estudo, para que aquela mudança, aquela alteração no desempenho seja realmente produto da suplementação, mas na prática isso é muito difícil, né? Se o sujeito dormiu mal na noite anterior do teste e não avisou para o pesquisador, ele pode simplesmente perder rendimento durante o teste porque dormiu mal e ele decidiu não falar com o pesquisador e isso afetou o resultado. Então a gente olha sempre com muito cautela os resultados, né? E o que é mais importante na vida real é o seguinte, né? Se o seu paciente, se o seu atleta, ele melhora com aquela suplementação. Se você testou a suplementação de nitrato e observou alguma melhora, é uma boa suplementação para você pensar em usar com aquele sujeito, né? Se não deu, se usou uma primeira vez e não deu resultado, mas não teve nenhum efeito ergolítico importante, você pode testar uma segunda vez em outras condições, que pode ser que às vezes outros fatores interferiram no resultado. Então a gente tem que sempre fazer uma avaliação com bom senso, com cautela, né, para usar sempre da melhor maneira possível. Então, né, quais são as doses recomendadas? Se a gente for utilizar a suplementação, a gente deve usar doses, principalmente nessa faixa aqui, que é onde se concentra a maior parte dos estudos, e é uma faixa de concentração de nitrato que tem mostrado efeitos positivos no desempenho físico, tá? Isso aqui corresponde a 310 a 560 miligramas de nitrato. Isso pode ser utilizado, né, por meio de um produto industrializado, a gente tem sucos produzidos por indústria, ou se você quiser pode fazer um suco caseiro, né? Se você pegar 200 gramas de beterraba crua e produzir um suco a partir desses 200 gramas, potencialmente você pode ter até 500 miligramas ou até mais de 500 miligramas de nitrato, o que daria uma concentração suficiente para ter efeito ergogênico. Qual que é o problema de se fazer um suco caseiro?
você não vai saber quanto de nitrato o sujeito está ingerindo. Porque você teria que pegar essa beterraba, levar para o laboratório e dosar a concentração de nitrato, ou pelo menos produzir o suco e levar para dosar. E aí fica complicado, né? Há uma variação grande na concentração de nitrato, então você pode ter beterraba que tem 250 miligramas em 100 gramas e pode ter beterraba que tem 80, 100 miligramas. Né? E às vezes a dose não vai ser suficiente para induzir efeito ergogênico. Mas é possível fazer um suco caseiro. E obviamente, né, você pega 200 gramas de beterraba, você vai ter que bater no liquidificador, vai ter que acrescentar um pouco de água, ou de preferência usar uma centrífuga. A melhor maneira seria usando uma centrífuga. E o tempo de suplementação? Então, a suplementação com nitrato pode ser feita de maneira aguda ou crônica. De maneira aguda, é recomendado fazer o consumo entre 2 e 3 horas antes do exercício. Por quê? Porque esse é o tempo que se leva para se atingir o pico de nitrato, de nitrito no sangue, tá? E pode fazer suplementação crônica de 2 a 15 dias, né, considerando aí o período que tem sido avaliado nos estudos. A gente não tem estudos com suplementação muito longa e nem com combinação com outros suplementos. Tá? A gente tem observado melhores resultados em sujeitos menos treinados. Então, isso é uma evidência que está bem clara. E vários tipos de exercícios podem ser utilizados, né? De modo geral, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, ele diz que exercícios abaixo de 40 minutos potencialmente podem ter melhora no desempenho físico, e principalmente exercícios entre 12 e 40 minutos. E aí você poderia pensar numa corrida de 1.500 metros, 3 quilômetros, 5, 10 quilômetros, né, dependendo da capacidade física do sujeito. Os resultados são mais proeminentes na literatura científica quando se faz algum teste até exaustão, mas lembrando que isso num teste de exaustão é diferente de uma competição. Na competição há uma oscilação normal da intensidade. Estudos mostrando aí também efeito no treino resistido, então musculação, nos sprints, né, nos hits. Então o sujeito vai treinar fazendo vários sprints, pode ser. Aí a gente pode pensar inclusive em esporte coletivo, por exemplo, futebol, você tem muitos sprints. Será que a suplementação de nitrato não poderia ter algum efeito no basquete? Né? Eu conheço uma nutricionista que ela usou uma vez num jogo de basquete com que ela trabalhava na equipe e o resultado foi positivo para aquela equipe. Então tem várias possibilidades. O interessante aqui é que é um alimento, né? Você pode usar na forma de alimento mesmo. Mesmo o suco ele é o alimento processado, mas as opções no mercado ainda são poucas, né? A gente tem esse suco aqui, que é um suco produzido na Inglaterra, ainda não tem no Brasil, tá? Tava para chegar, mas ainda não tem. E essa empresa aqui, ela faz o suco, ela consegue concentrar ele. Você tem 400 miligramas de nitrato, que responde a mais ou menos 6,3 milimol, em 70 ml. Então fica até fácil para tomar, tá? E esse suco aqui especificamente, ele tem sido muito usado nos estudos por causa desse controle aqui de qualidade. Além disso, a própria empresa ela produz também o placebo, que é o suco exatamente igual, só que ele é depletado no nitrato. Então ele tem uma concentração baixíssima de nitrato. Então tem muito pesquisador utilizando. Não é muito barato, né? E aí depende das condições. No nosso caso é mais difícil ainda porque teria que importar. Então a gente tem essas opções aí em relação ao nitrato, ok? Então, analisando, né?